Paz do Senhor. Hoje eu gostaria de meditar um pouquinho com você em um salmo muito conhecido na casa de pessoas crentes e pessoas não crentes. A gente costuma ver esse salmo, né? Pelo menos o começo desse salmo, nas paredes, né? Nas portas da entrada. E esse salmo, ele é de uma profundidade tremenda para as nossas vidas. E esses dias que eu estive enferma, né, internada, o Senhor colocava este salmo no meu coração. E eu nunca tinha, esses anos todos, meditado na preciosidade que tem esse salmo. E o Senhor falou poderosamente comigo, né? Principalmente no versículo 4. E eu quero, nesta hora, fazer essa reflexão com você. É o Salmo 23. Ele diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Davi se coloca como ovelha. Ovelha não se vira sozinha, precisa de guia, proteção e alimento. Quando Deus é seu pastor, a provisão vem dele. Não significa ter tudo que você quer, mas ter tudo que você precisa. Quando você faz dele o seu Senhor e o seu pastor, tem pessoas que só querem ele como pastor, né? O que provê, o que cuida, o que guarda, mas não quer obedecê-lo como seu Senhor. É verdade? E se ele é o meu Senhor e o seu Senhor, então nós somos servos dele. E o servo bom e fiel procura agradar o seu Senhor em tudo que ele faz. No segundo ele diz: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Aleluia. Verdes pastos, alimento, águas tranquilas, descanso. Ovelha não bebe de rio agitado, porque se afoga. Deus não te guia no caos. Ele te leva para onde você pode respirar e se recuperar. Essa fonte de águas cristalinas chamada Jesus, ele te leva para esta fonte. Não te leva para águas agitadas, ao qual você pode se afogar. Ele refrigera a alma. Ele nos guia pela vereda da justiça. Refrigera, restaura, traz de volta. Deus não só cuida do corpo, cuida também do cansaço interno, né? Ele cuida, se preocupa, refrigera a nossa mente, a nossa alma, em momentos em que nós estamos em angústias, agonias, tribulações, né, que vem os maus pensamentos, ele vem e refrigera a nossa alma, a nossa mente. E as veredas da justiça são caminhos certos, mesmo quando não são os mais fáceis. Veredas da justiça. Mas lá na frente, Davi entendeu o que era essa vereda da justiça, né? Quando o seu inimigo Saul, seus inimigos o perseguiam, mas principalmente o seu arqui-inimigo Saul, que o perseguia por inveja. O que Davi fazia? Eu jamais vou tocar minha mão em ungido. Davi teve várias oportunidades de matar Saul, mas como ele preferiu andar nas veredas da justiça, ele deixou o justo juiz cuidar do seu inimigo.
Mesmo como ele diz aqui, quando esses caminhos não são os mais fáceis, né? Que tem hora que você quer agir, você quer fazer, mas o que Davi fez? Deixou na mão do justo juiz, o Senhor. Não se vingou de Saul. E o Senhor se encarregou de, vingar Davi. O Senhor se encarregou de fazer isso. Isso são as veredas da justiça que nós, os servos do Senhor, temos que procurarmos andar. Aqui no 4 ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Esse foi o versículo que o Senhor colocou no meu coração, no momento de angústia, no momento de dor, no momento de sofrimento, de medo, porque somos carnes, nós temos esse sentimento, mas não devemos deixar esse sentimento invadir o nosso ser. Temos que trocar o medo pela fé. Saber que o Senhor está conosco, Ele nos garante. Ele nos garante. E nós não temeremos mal algum. Não devemos deixar o medo nos paralisar. Não devemos deixar o medo nos fazer duvidar, porque o maior inimigo da nossa fé é a dúvida e o medo. Aleluia! E o Senhor colocou este versículo no meu coração naquele momento em que eu estava precisando. E este salmo, aleluia, este salmo, o Senhor colocou no meu coração e me mostrou a importância, me mostrou a preciosidade que cada um de nós devemos ler, meditar e aplicarmos em nossas vidas. Aqui ele diz, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Vale da sombra da morte é um lugar perigoso, com predadores e penhascos de até 450 metros. Ali naquele vale juntava os salteadores e Davi sabia que havia este vale. Quem atravessava de Jericó até Jerusalém passava por este vale. Só que as pessoas que tinham que atravessar este vale só podiam passar até o meio-dia. Porque a partir de meio-dia o sol virava, e aquele lugar ficava muito escuro. E então as pessoas tinham medo de passar por lá. Mas Davi disse, mesmo que eu ande, mesmo que eu passe no vale da sombra da morte, eu não temerei. Porque ele sabia que o Senhor estava com ele. Aleluia! Note que ele não diz se eu andar, Ele diz, quando eu passar, o vale vai vir. A promessa não é ausência de vale, é presença no vale. No vale o Senhor estará contigo. No vale o Senhor estará segurando na tua mão. Ele estará dizendo para ti, não temas que eu estou contigo. Aleluia. Então, aí ele diz, a tua vara e o teu cajado me consolam. O cajado e bordão eram para proteger e puxar a ovelha de volta. Aleluia. O bordão era como que se fosse para conduzir as ovelhas. E o cajado, quando tinha uma ovelhinha indo para os penhascos, o pastor ia lá e puxava ela de volta. Então, são direção e proteção, O bordão e o cajado são direção e proteção.
Aleluia. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Glória a Deus. Na cultura da época, oferecer mesa era sinal de proteção total. Inimigo nenhum toca em você quando você está na mesa do rei. Você pode ser desprezado por alguns que não lhe convidam, talvez, para participar da sua mesa, mas saiba que tem uma mesa preparada para você, a mesa do rei. Aleluia! Ele te honra, mesmo quando outros te desprezam, te atacam, te humilham. Ele te honra e tem uma mesa preparada para mim e para você, na presença do Rei Jesus. E quando nós estamos nessa mesa, ninguém nos toca, porque Ele nos protege. Glória a Deus. Ele unge a cabeça com óleo, a minha e a sua cabeça com óleo, e o cálice transborda. Pastor passava óleo na cabeça da ovelha para evitar feridas e insetos. Mas hoje, isso era um cuidado pessoal que o pastor tinha, porque juntava insetos na cabeça da ovelha, e a ovelha ficava desesperada, ficava angustiada, agoniada. Aleluia! Então esse era um cuidado pessoal que o pastor tinha com as ovelhas. Mas hoje esse óleo representa a unção do Espírito Santo na minha e na tua vida, para evitar, aleluia, maus pensamentos, para evitar que o nosso inimigo venha colocar coisas na nossa mente, para nos tirar da presença do Senhor. Ele diz: em todo tempo estejam alvos as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Aleluia! Este óleo da unção, que representa o Espírito Santo, está na minha e na tua vida. Aleluia, Jesus! O cálice transbordando significa provisão. Provisão que sobra. Generosidade de Deus. Ele dá sobrando, para que nós possamos também ajudar aqueles que precisam. Ele nos dá além do que nós pensamos ou que nós pedimos. Aleluia, glória a Deus por isso, Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e da tua vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Oh, glória, que promessa gloriosa, Bondade e misericórdia não são coisas que nós vamos correr atrás. Nós não vamos correr atrás de bênçãos. Elas nos acompanharão. Aqui ele diz: bondade e misericórdia, elas me seguirão todos os dias da minha vida. Aleluia. E nos deixa uma promessa gloriosa. Aleluia. Que nós vamos, olha só o destino destes que seguem. Aleluia. Glória a Deus, ao Senhor, com fidelidade. Aleluia. Que faz dele o seu Senhor. Primeiramente, na obediência, na sinceridade, na humildade, em tudo que um servo pode fazer para o seu Senhor, para agradá-lo. Aleluia! Elas te seguem, essas bênçãos. E o destino final não é só sobreviver ao vale, é morar com o pastor por longos dias. Glória a Deus por isso, Então, alguns conselhos que eu quero deixar para você e para mim. Troque a ansiedade por confiança. Troque o medo, troque a ansiedade
por confiança. Nada me faltará, confronta o medo de não dar conta. Na prática, liste 3 coisas que estão tirando o seu sono. Hoje, todos os dias. Depois, para cada uma dessas 3 coisas que você vai falar para o Senhor que estão te incomodando, te preocupando, escreva: Deus, se tu és o meu pastor, me ajuda nisso que eu preciso. O que eu preciso fazer e o que eu preciso soltar. Como eu devo dirigir a minha vida? O que é que eu devo, Senhor, fazer? O que é que eu devo segurar e o que eu devo soltar? Faça essa pergunta ao Senhor. Procure águas tranquilas, de propósito. Você não foi feito para viver no modo alerta. Verdes pastos e águas podem ser, primeiro, sem celular um dia, né? E tirar um dia de descanso real, terapia, oração sem pedir nada, só agradecer. Aleluia. Se a sua alma está seca, aleluia, reveja a sua agenda. Se você está sem vontade de orar, sem buscar, reveja o que está faltando e procure esse pastor. Não negue o vale, mas lembre quem está nele com você. Não negue. Não ache que não, isso aqui não é nada, não dá importância. Não negue. Então, o vale da sombra significa luto, desemprego, doença, crise no casamento. O que nós temos visto hoje muito, crises nos casamentos. O inimigo querendo destruir, aleluia, a família. Algo que o Senhor criou, né? E o inimigo quer destruir. O Salmo não promete atalho, promete companhia. Aleluia. Não vai ter atalho. Você vai ter que passar por cada vale, aleluia, que vier contra a sua vida. Você vai ter que passar. Mas ele te promete que você não vai estar sozinha. Não vai estar sozinha. Recuse o cardápio do inimigo. O inimigo serve prato de comparação, de vergonha, acusação. Deus serve mesa de honra. Na próxima vez que vier pensamento de você não é bom o suficiente, lembre-se, tem uma mesa preparada para mim. Eu tenho lugar na mesa do rei. Quando vier esses pensamentos, peça ao Senhor para ungir a tua mente. Aleluia! Deixa a bondade te alcançar. Muitos vivem fugindo de Deus. Fugindo de Deus. Ele está pensando que ele está sempre com o cajado para bater. Não é verdade? O Salmo diz que o que te segue é bondade e misericórdia. Não é o Senhor com o cajado para te bater, para te apontar, não. Esse cajado é para te livrar. É para te proteger. Pare de correr hoje. Aleluia. Hoje agradeça ao Senhor pela bondade específica que te seguiu sem merecer. As misericórdias do Senhor são as causas para nós não sermos consumidas, não é verdade? Então, o Salmo 23 não é poesia para quadro de parede, não. É manual de sobrevivência para gente ansiosa, cansada e no meio do vale. A pergunta central dele é: quem é seu pastor? Quem é seu Senhor? Porque o pastor é quem te guia e define onde você vai parar, te guiando, te protegendo,
te guardando de todo mal. Então, o Salmo 23 é um manual de sobrevivência para mim e para você. E eu nunca tinha meditado nesse salmo com tanta profundidade. Até então, eu estava ali naquela UTI, totalmente na dependência de Deus. E o Senhor colocou este salmo no meu coração. E desde então eu tenho meditado nesse salmo direto. E toda vez que eu medito, o Senhor me abre a mente, me dá novos caminhos, me dá novas estratégias e me dá novas palavras, né? Coloca palavras novas na minha mente, coloca palavras de bênçãos na minha vida. E eu sou muito feliz, porque o Senhor me mostrou esse salmo, me mostrou a importância, né? Que este salmo tem para a minha vida e para a tua vida. Então, que este salmo seja para meditação também da sua vida, né? Quando ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Eu já lhe expliquei, né? Que vale é esse? É o vale da angústia, é o vale do luto, é o vale da ansiedade, da depressão. Quem não tem, aleluia, essa garantia de que Deus está com você, aleluia, ele se desespera. Essa semana, um primo meu se enforcou, estava com depressão, aleluia, e ele tem uma casa aqui no Paracuru, e a minha prima me chamou para ir lá fazer uma oração por ele. Fui lá, orei, falei da palavra, ele aceitou Jesus. E o Senhor me mostrava um espírito de suicídio na vida dele. Eu orei, repreendi no nome do Senhor, na autoridade do nome do Senhor. E ele esteve vários dias bem, muito bem. Mas o inimigo é sagaz e ele não conseguiu. Ele não mora aqui, ele mora em Fortaleza. E ele não conseguiu resistir a tudo que o inimigo estava colocando na sua mente. E ele preferiu dar cabo à sua vida. E foi muito triste para mim, né? Porque é uma vida. E só Deus sabe, né? Nós não podemos julgar, mas só Deus sabe. Aleluia. Como será o final, né, dessa história na vida dele. Mas nós que temos um Senhor, um pastor, que dá provisão, que dá água, que guarda, que protege. Mas também vem o vale, né? Vem o vale também. Mas no vale ele garante que está conosco. Aleluia! Aleluia, Jesus! Que essa palavra fique, essa reflexão, fique no seu coração e saiba que você tem um Senhor e um pastor que cuida da sua vida e te ama e tem uma mesa preparada para mim e para você, a mesa do Rei. E nessa mesa tem muitas coisas boas para nós. Nunca esqueça disso. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Aleluia, glória a Deus. Deus abençoe a cada um de vocês. Pai do Senhor, um beijo no coração de cada um.